Eu quero falar hoje com você sobre instruções para o caminho. Esse é o tema da nossa conversa nessa noite. Instruções para o caminho. E o texto que eu quero ler está em Isaías capítulo 30, verso 21, que diz o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Eu me lembro que uns 4 ou 5 anos seguidos, eu devia ter 10, 11 anos, todo carnaval, eu e minha mãe íamos viajar. Minha mãe, às vezes com um casal de amigos, às vezes com familiares, mas eu lembro de um ano que nós fomos para Jureia, conhecer lá, um lugar muito legal. Num outro ano nós fomos para Juqueí, um outro ano nós fomos para Barra do Una. Às vezes, teu família no litoral, né? E naquela época, minha mãe não tinha se convertido e tal, e a turma gostava de uma festa, gostava de uma farra. Então, eles alugavam uma casa, normalmente, muito grande, em alguma praia lá do litoral, e passávamos o carnaval todo lá. Enfim, era muito gostoso, imagina, eu, criança e tal, sempre ia os filhos também do pessoal, mas a saga mesmo começava na viagem, porque minha mãe ia dirigindo. E assim, com todo respeito, minha mãe não é nenhum Michael Schumacher, pelo contrário, nunca foi. Minha mãe sempre teve Uno Mille, então as viagens normalmente demoravam bastante, ia sem pressa. Mas teve uma viagem especial, que, gente, era uma viagem para o litoral, assim, de 4 horas e meia, e a viagem demorou 16 horas. 16. E daí você fala, poxa, que ele estava com bastante congestionamento na serra. Não estava. Errou o caminho. Olha, eu me lembro que, gente, acho que tinha uma tia minha junto também. A gente, sabe quando você vai ficando desesperado e perdido e sem saber para onde está? Era uma dessas cidadezinhas pequenas, talvez perto de São Sebastião. A gente não fazia a mínima ideia da onde está. Não é como hoje que você coloca num aplicativo no seu celular e chega com facilidade. A viagem foi horrível. Mas é interessante que quando a gente chegou lá foi bom, foi gostoso. Quando a gente chegou no nosso destino, todo mundo aproveitou, todo mundo curtiu a praia, curtiu os amigos, curtiu os familiares, tudo foi muito, muito legal. E a gente chega com aquela sensação, valeu a pena ter toda aquela viagem horrorosa para chegar até aqui. E é interessante que muitas vezes a gente leva esse tipo de mentalidade para a nossa vida. A gente tem sonhos, a gente tem objetivos, metas na vida que nada mais são do que o nosso destino, o lugar onde a gente quer chegar, e nós começamos a viagem, e nós começamos a jornada. E muitas vezes a gente é tão alucinado e tão aficionado pelo destino, por chegar naquele lugar, que a gente não liga muito para a viagem, para que ela seja ruim, desconfortável, ou, enfim, a gente vai levando a vida de qualquer jeito. O importante é chegar lá. Mas eu quero dizer para você que essa ideia, ou esse tipo de pensamento, é completamente equivocado, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre que
tão importante quanto o destino é o caminho. Tão importante quanto o lugar que eu quero chegar é o jeito que eu vou. Tão importante quanto os meus sonhos é o que eu farei para alcançá-los. São as fases, os períodos da minha vida. Tão importante quanto eu ter uma carreira bem-sucedida profissionalmente, são os passos que eu vou dando gradualmente para poder atingir esse êxito. E tem muitas pessoas que se descuidam da caminhada, ou querem pular etapa, ou querem dar um jeito, ou pegar algum atalho, ou fugir de algum pedágio que porventura possa ter nessa estrada em direção aos meus sonhos, aos meus objetivos, ou quem sabe até a vida eterna, que é o nosso objetivo maior, a coroa incorruptível que um dia nós vamos receber. Existe até um ditado bastante satânico, diga-se de passagem, que o fim justificam os meios. Você já deve ter ouvido isso. O fim justificam os meios. Talvez isso sirva para o mundo, mas isso não serve dentro da nossa cultura, porque o meio é tão importante quanto o fim. E se a gente for honesto e parar para pensar, a gente vai descobrir que, na verdade, a vida, ela acontece no caminho. A vida não é o destino em si. A vida é essa viagem, é essa caminhada, é esse êxodo. Eu nunca me esqueço de acho que um Globo Repórter ou alguma reportagem de algum dos jornais da Globo. Há muitos anos eu vi essa reportagem, já contei aqui, de uma senhora que tem uma história de vida bastante curiosa, assim, porque ela foi a vida toda faxineira, trabalhando como diarista em inúmeras casas, e ela tinha um objetivo, de morar num apartamento na praia e tal. Só que ela não tinha dinheiro para isso. Mas ela, durante 50 anos de trabalho de diarista, foi juntando dinheiro, foi juntando. Uma história de bastante sacrifício e até admirável. A reportagem estava mostrando, assim, dando uma ênfase positiva, e de fato tem o seu lado positivo, mas ela estava contando que ela trabalhava a 8 quilômetros da sua casa, então ela recebia o passe, vendia para juntar o dinheiro, vendia vale alimentação, aquele perrengue todo, e com 75 anos ela comprou o seu apartamento no litoral, e ela estava feliz da vida. E eu, honestamente, irmãos, eu não estou aqui para falar mal dessa senhora, que eu nem conheço, é muito provável que eu nunca vá conhecer, mas ela deve estar já no finalzinho da vida dela. Eu fiquei pensando, será que vale a pena você viver 60 anos mal, ruim, para poder atingir um destino? Será que a caminhada não precisava ser boa? Será que precisava andar 16 quilômetros todo dia? Não podia pegar o ônibus e, sei lá. E muitas vezes na vida a gente está tão fixo nesse lugar que a gente quer chegar, nesse objetivo que a gente quer ter, que nós nos descuidamos da paisagem do caminho. E a mesma Bíblia, que fala muito sobre destino, também enfatiza a caminhada. Para você ter uma ideia, o texto que a gente acabou de ler é um texto de Isaías, nos dando a seguinte advertência, que quando a gente se desviar no caminho, que quando a gente porventura se descuidar e for para a direita ou for para a esquerda, ou seja, perder o foco da caminhada,
errar nas decisões, errar, vai ter uma voz atrás da gente, uma palavra, e nós vamos ouvir, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E hoje eu quero ser essa voz para você. Eu quero ser essa voz de Deus para a sua família, para mim, que por muitas vezes, querendo acertar, erramos. E às vezes erramos de forma proposital. Enfim, na nossa caminhada, por diversas e diversas vezes, nós caímos no erro de pegar um atalho, de pegar uma rota alternativa. E eu quero hoje, e em mais alguns dias, falar sobre alguns caminhos perigosos que nós devemos fugir. Alguns caminhos, algumas estradas que a palavra de Deus vão nos mostrar como caminhos de desvio. Não é o propósito, não é a direção de Deus para a nossa vida. Então eu quero olhar com você hoje e nesses próximos dias sobre esse caminho. E hoje eu quero falar sobre 2 deles apenas. O primeiro deles é o caminho espaçoso. O caminho espaçoso. Se existe um caminho que pode nos levar à perdição, ao erro, a uma trajetória e um destino ruim, que não nos fará bem no final de tudo, é isso que a Bíblia chama de caminho espaçoso, ou caminho largo. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e olha só, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E daí você deve estar se perguntando: poxa pastor, mas o que é que significa esse caminho largo e esse caminho espaçoso? O caminho espaçoso é o caminho, por exemplo, onde não existe renúncia. Renúncia. Abrir mão de certas coisas, nesse caminho espaçoso, jamais vai me ser exigido. O caminho espaçoso é o caminho onde não existe sacrifício. É o caminho onde tudo pode. É o caminho onde não existem limites. E eu estou falando daqueles limites que nos protegem como cristão. Aqueles limites que nos dizem o seguinte: olha, é só até aqui. Se você for numa pista, numa rodovia, você vai ver que você será protegido por limites. Existem faixas mostrando: não atravesse daqui para lá, porque um acidente pode acontecer. Vai ter um limite de velocidade, não é para te atrasar na sua ida, mas é para te proteger. Mas esse caminho largo, esse caminho espaçoso, ele não reconhece esses limites, ele não reconhece certas renúncias, certos sacrifícios que eu, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, vou precisar fazer. A prioridade nesse caminho espaçoso e nesse caminho largo é uma só. A minha prioridade é meu bem-estar. A minha prioridade única é o meu conforto. Se eu estiver bem, e bem aqui é feliz, confortável, então é isso, é o que importa, é o que importa. Eu entendo pessoas que falam isso,
mas eu acho muito perigoso quando alguém coloca como objetivo principal da sua vida ser feliz. Porque quando você coloca como objetivo principal da sua vida ser feliz, você pode cometer muitos erros aqui para alcançar esse objetivo. Agora, quando você coloca como objetivo principal na sua vida agradar a Deus, a sua felicidade simplesmente acontece. Acontece, ela é uma consequência, e você se protege. E você age dentro daquilo que Deus estabeleceu. Tem um texto interessante na caminhada, na trajetória de Jesus, porque Jesus, você sabe, era um evangelista. Jesus andava de cidade em cidade, pregando a palavra, arregimentando pessoas. Então ele ia chamando, olha, venha, me segue, e daqui a pouco tinha 12, daqui a pouco tinha 70, e é curioso que muitas pessoas queriam seguir a Jesus, e não só queriam, mas seguiam a Jesus. Enfim, Mateus 8:18 narra uma história bastante curiosa. Eu quero olhar esse texto junto com você. Jesus tinha acabado de fazer muitos milagres e as pessoas estavam eufóricas. A sogra de Pedro tinha sido curada, um monte de milagre estava pipocando em Cafarnaum. Olha o que o texto diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só, Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha um destino, Jesus tinha um lugar onde ele queria chegar, e ele estava indo para lá. Ele olhou, tinha muita gente à sua volta, ele diz: não, agora eu vou me deslocar daqui para um outro lugar. E a gente faz isso o tempo todo na vida da gente. Eu não estou falando só fisicamente de ir de um lugar para outro, eu estou falando de ciclos, de estações, de momentos da nossa vida. Você está solteiro, quer se casar, você está sem uma profissão, você quer se especializar, você quer sair de um lugar X espiritual e quer crescer e ir para um outro patamar, você traça metas e objetivos. Jesus tinha como objetivo passar para o outro lado da margem. E aparece um cara dizendo: olha, mestre, eu vou te seguir aonde o senhor for. Eu estou disposto a caminhar contigo. Eu estou disposto a entrar por esse caminho. E nós estamos juntos. Estamos juntos. Esses dias eu falei aqui num dos cultos, estamos juntos e Shallow Now. Eu fui repreendido depois em casa, que disse que não é para falar mais isso. Aliás, eu sou repreendido direto em casa. Esses dias eu estava vindo com um sapato, disse que não podia vir porque não combinava com o tapete. Então, gente, quando a Bíblia diz que os seus inimigos são os da própria casa, é da minha que ele está falando. Brincadeira, eles falam isso porque quer meu bem. Ele falou: parecia que você estava descalço lá, sem sapato. Eu falei: bom, então tá bom. Então vocês resolvem lá que tapete vai pôr e depois só deixam um sapato preparado para mim. Enfim, vamos embora. Isso aqui é só um parênteses. Depois na edição você corta essa parte. Essa parte. Hoje é meu aniversário, posso falar o que eu quiser. Vamos lá. Quando o camarada disse para Jesus que ia segui-lo aonde ele fosse, Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha só, Jesus, eu vou onde o Senhor vai, eu vou te seguir, eu estou junto com o Senhor, mas primeiro eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida que estão pendentes e tal. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus
estava deixando claro que a caminhada com Ele é uma caminhada de renúncia. É uma caminhada onde por muitas vezes você vai precisar abrir mão de coisas que talvez para você custem e custem caro. Custe caro, perdão. Jesus está dizendo, olha, você vai ter que abrir mão dessas coisas. Mas hoje, infelizmente, a gente vive num tempo onde existe um cristianismo focado no consumidor. Eu já vi muitos pastores fazerem certas coisas na igreja, certos tipos de campanha, certos tipos de mensagem, onde eles sabiam que estavam errados doutrinariamente, que não tinha base bíblica nenhuma para fazer, e a resposta deles, para mim, foi: mas o povo gosta. O povo gosta. Isso é um cristianismo focado no consumidor. E como o cliente sempre tem razão, então eu vou fazer uma pesquisa. Tá bom para vocês? Vocês estão confortáveis? Está todo mundo feliz? Mas o cristianismo não é focado nas pessoas. O nosso foco é Cristo. O nosso objetivo como igreja não é fazer as ovelhas felizes. O nosso objetivo como igreja é agradar o coração do Pai. E quando nós agradamos o coração do Pai, consequentemente nós estaremos felizes e abençoados. Existe um exemplo positivo na palavra de Deus, que você vai ver que todos os discípulos a quem Jesus chamou, Mateus, Pedro, João, André, Tiago, aonde Jesus passava e chamava alguém, existe sempre uma expressão. Você vai ver isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Porque andar com Deus custa. Aquiles, custa muito, não custa muito, custa tudo, custa a sua vida. Às vezes eu vejo uma discussão de dízimo, como se Deus estivesse precisando de 10% da sua renda. Deus quer toda a sua renda, toda a sua vida, o ar que você respira. Deus quer cada passo que você dá. Tudo que a gente deve fazer deve ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vida cristã é assim. Existe algo de errado. Se no seu cristianismo a única coisa que mudou foi a sua agenda aos domingos. Andar com Deus, você vai precisar abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, você vai precisar abrir mão, às vezes, do seu vocabulário. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que a gente não deve falar palavras torpes. Irmãos, é assustador como algumas pessoas que frequentam a igreja, que estão no altar, estão lá sentados nos bancos de igreja, e usam a mesma boca que usam para adorar a Deus, para dizer, essa casa é sua casa, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, que usam a mesma boca para ofender os outros, para murmurar, para reclamar, para não dizer falar palavrão mesmo, ou obscenidade. Isso não cabe na caminhada de um cristão. Você tem que abrir mão dessas coisas, você tem que deixar essas coisas, alguns hábitos. Talvez você vai ter que mudar alguns relacionamentos. Mudar não, você vai ter que abandonar alguns relacionamentos. Sabe, gente, às vezes eu falo isso, algumas pessoas podem se assustar, dizendo, poxa, pastor, mas a gente é sal, a gente é luz. Irmãos, existem certos tipos de relação que não tem saída. Se você quiser de fato servir a Deus, você tem que abandonar.
Eu estou dizendo porque eu já atendi, já conversei e vi pessoas que tinham uma vida mundana, e quando eu digo uma vida mundana, eu digo uma vida mundana mesmo, de homens casados que deixam suas esposas no shopping com seus filhos, com cartão de crédito, pega o carro com os amigos e uma vez por semana vai em algum prostíbulo aí da região, para ter uma noite de prazer com alguma prostituta. Agora, me responda uma coisa, existe a possibilidade de um homem desse continuar com esse ciclo de amizade? Ah, e parênteses, e na cabeça dele não é traição, ele não tem uma amante, ele está pagando por um serviço, eu não tenho relação nenhuma, isso é uma mentalidade humana. Agora, você querer servir a Deus e continuar com esse mesmo tipo de hábito, com esse mesmo tipo de amizade, é um engano, porque você nem vai estar desfrutando daquilo que o pecado pode te dar, você vai viver com uma consciência culpada e também impudera, você está fazendo a maior burrada que um ser humano pode fazer, que é imoralidade sexual, que o fim disso é morte, é destruição. Não precisa nem da Bíblia para provar isso, é só você olhar historicamente, todos que entraram por uma situação dessa se deram mal, e você nem vai desfrutar do prazer de servir a Deus. Então, tem que abandonar, tem que deixar. Você vai ver Hebreus 11, tem uma expressão falando sobre a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, e o Egito representa muito o mundo, é o símbolo do mundo, né? Assim como o faraó é um tipo de Satanás no Antigo Testamento, a Bíblia diz o seguinte: Moisés abandonou o Egito, abandonou. O faraó tentou ficar negociando, não, vai só os homens, deixa as crianças, não, vai, deixa o gado, não, adora a Deus aqui mesmo no Egito. Moisés disse, nenhuma unha, nada ficará no Egito. Talvez aquilo traria até mais facilidades, momentaneamente, mas Moisés disse não. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha meus 12, 13 anos, a minha vida era futebol, a minha vida. Eu fazia coleção de camisa, eu fazia coleção de chuteira, eu trabalhava com a minha mãe, e tudo que eu ganhava, eu comprava chuteira, eu comprava camisa, eu comprava shorts, eu comprava meião, e eu ia viajar com a escola, eu ia viajar com um clube, e jogava bola, e disputava regionais da cidade, futebol de salão, e tudo que você possa imaginar. Eu adorava, era a minha vida. E foi nesse momento onde eu comecei a me envolver com louvor na igreja, comecei a aprender a tocar violão também. E daí meu líder de louvor na época baixou um decreto. Só vai tocar, só vai cantar, só vai ministrar quem participar da escola dominical. Escola dominical, domingo de manhã. Tinha um problema. Meus jogos eram domingo de manhã. Eu me lembro que essa foi a primeira grande renúncia de tantas outras que eu precisei fazer na minha vida. E naquele momento ficou claro que eu precisava abrir mão daquilo. É só importante frisar que a minha tia era minha professora de escola dominical, e por inúmeros meses eu morava junto com a minha tia, ela que dava aula para mim. Eu chegava lá no domingo de manhã e só tinha eu de aluno. E minha tia dava aula só para mim. E eu ficava revoltado. Eu tinha que acordar domingo de manhã, eu não podia estar com os meus amigos jogando bola, mas tinha que ir para a igreja e ninguém ia. Hoje eu olho para trás e digo, muito obrigado, Jesus, por ter aberto mão daquela coisa que hoje eu olho e falo, é uma bobagem, mas para um menino de 13 anos, era muito caro. Não existe vida cristã sem
renúncia. Mas daí talvez você pensa, poxa, Aquiles, mas Deus é um carrasco e fica pedindo as coisas. Segura essa promessa de Jesus em Marcos 10, 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha, grife essa palavra se você está com a Bíblia na mão aí, deixado, casa, por isso que vida cristã não é vida de consumidor. Eu vou na igreja para buscar, eu vou na igreja porque eu quero isso, eu quero uma bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, não. A gente vem para deixar nossa vida, deixar nosso fardo, deixar nosso pecado, abrir mão de coisas ruins ou boas. A gente vem para se derramar. Deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Eu deixei com um propósito, por amor de Jesus e do Evangelho, que não receba, já no presente, palavras de Jesus, hein? O cêntuplo. Sabe o que é o cêntuplo? 100 vezes mais. Você conhece algum investimento melhor do que esse? Não. 100 vezes mais. Se você achar hoje um investimento que te renda 2%, se joga, porque você vai enriquecer. Jesus disse, não existe a possibilidade de você abrir mão dessas coisas e não receber o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Vai ter problema? É óbvio que vai ter problema. E no mundo por vir, a vida eterna. Pergunto para você, será que vale a pena essa caminhada? Não. Essa caminhada que muitas vezes vai ser uma caminhada de renúncia, vai ser uma caminhada de privações, vai ser uma caminhada de limites, vai ser uma caminhada debaixo do temor do Senhor, de saber que existem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer, que existem coisas que eu posso fazer, mas eu não devo fazer, existem coisas que não são pecado, mas eu não devo fazer, são pesos para a minha vida, existem relações que não vão me fazer bem, hábitos que não vão me fazer bem, e eu abro mão disso. É o meu investimento. Jesus disse, você vai receber o cêntuplo. O cêntuplo. Ponha algo no seu coração. Você nunca vai dar mais do que Deus. Ele nunca vai ficar devendo nada para você. Evite o caminho espaçoso. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar para você. Se existe um caminho que a gente deve evitar, que a gente deve fugir, é o caminho espaçoso. Segundo lugar, segundo tópico e último aqui para nós pensarmos, é o caminho de Caim. A Bíblia fala sobre o caminho espaçoso e a Bíblia vai falar também sobre esse caminho, o caminho de Caim. Olha o que Judas, verso 11 nos diz. Judas só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículo 11, a primeira parte. O texto diz assim, ai deles. Toda vez que você vê, enxergar na Bíblia esse ai, está falando de um juízo divino, de uma sentença divina. Diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Você já conversou com algum amigo que foi viajar, foi para o litoral e tal, e daí se pergunta, por onde você foi? Ele falou, eu fui por tal estrada. Você fala, nossa, você errou o pé. Tudo esburacada, tudo arrebentada, não tem acostamento. Quando você escolhe o caminho de Caim,
Você errou o pé. Errou o pé. Não é um bom caminho, não é uma boa estrada. E, gente, bater em Caim é bater em cachorro morto. É fácil falar mal de Caim, né? Eu não tenho um ser humano que defenda esse homem. Caim foi o primeiro assassino da história. Matou seu próprio irmão. Mas eu quero ressaltar algo que eu acho importante na vida de Caim, no sentido de nós olharmos e fugirmos desse erro e desse pecado de Caim. O caminho de Caim é o caminho de quem não prioriza as coisas de Deus. Eu vou repetir, o caminho espaçoso, nós falamos, é o caminho que não tem renúncia, não tem sacrifício, que não tem limite. Já o caminho de Caim é o caminho de quem não prioriza, não coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Olha o que Gênesis 4, 3 e 4 nos diz, só para nós nos situarmos. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que já de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. Mas eu quero chamar a sua atenção para o início do verso 3, que diz que Caim trouxe a sua oferta no fim de uns tempos. No fim de uns tempos. E o que está ressaltado aqui, o contraponto entre Caim e Abel, é exatamente isso. Acontece que Abel trouxe das primícias, a primeira parte, e Caim trouxe no final de uns tempos. Guarde isso que eu vou dizer para você. Deus estava na agenda de Caim, mas não em primeiro lugar. Não é curioso isso? Porque Caim deu uma oferta. Caim foi para o culto. Caim pensava em Deus. Caim tentou adorar a Deus. Caim abriu mão de algo para ele, que era dele, para Deus. Deus estava na agenda de Caim de alguma forma. Assim como Deus está na agenda de muita gente. Quinta-feira é dia de culto, domingo é dia de culto, eu vou na igreja, eu tenho meus compromissos e tal. Deus está na sua agenda, assim como Deus está na minha agenda também. Deus estava na agenda de Caim. Mas Deus não estava em primeiro lugar. E não tem nada mais perigoso na nossa caminhada cristã, gente, na nossa jornada cristã, nesse caminho, do que a inversão de valores, do que a gente começar a dar prioridade para aquilo que é secundário, e a gente rebaixar aquilo que é prioridade, como algo secundário na nossa vida. Ou Deus está em primeiro lugar, ou então Ele não estará em lugar nenhum. Porque a atitude do religioso é essa. Deus está na agenda do religioso, mas Deus está na agenda do religioso quinta-feira às 20 horas, domingo de manhã das 10h30 ao meio-dia. Deus está na agenda do religioso domingo, 19 às 20h30. O que passou disso é minha vida, eu vou fazer o que me der na telha, eu vou fazer o que eu quiser, acabou. Eu cumpri com a minha obrigação. Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: eu gosto de ir na igreja. Eu já vi católico falar isso, e eu já vi muito protestante falar isso também. Eu já vi católicos, por exemplo, dizer o seguinte: eu gosto de ir na missa na primeira, cedo de domingo de manhã, que é para ficar livre. E eu já vi muito cristão, evangélico, também fala: não, eu já gosto de ir na igreja cedo, que é, sabe, parece que sai um
peso das costas da pessoa depois que ela teve na casa de Deus. Deus está na agenda da pessoa, mas Deus é parte da agenda. Quando na verdade Deus quer tomar toda a sua agenda. Deus está com você quando você está aqui no culto. Deus está com você quando você está no seu escritório, na sua academia, na escola, na faculdade. Ou então não vale a pena essa caminhada. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Não é só de domingo, gente. Essa ideia de que domingo é um dia sagrado. Domingo é o dia de Deus. E os outros é de quem? Do diabo? Domingo é o dia de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Segunda também. E terça também. E quarta, e quinta, sexta e sábado. Todo dia é dele. Cada minuto é dele. Nessa caminhada de Caim, Deus era apenas um detalhe. E jamais prioridade. Palavras de Jesus, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre as preocupações desse mundo, né? As pessoas estão, eu preciso botar roupa, eu preciso botar comida na mesa, eu preciso essas coisas e tal. Jesus não desmereceu isso, não. Mas ele tratou isso como acréscimo. O investimento mesmo, entenda que você tenha um dinheiro aplicado. Você tem lá 200 mil reais aplicado. E você tem 1% rendendo desses 200 mil reais todo mês. Isso é o acréscimo na sua conta. Todo mês a sua conta cresce 2 mil reais. Não é isso? 200 mil reais, 1%, 2 mil reais. O que vale mais? Os 200 mil ou os 2 mil reais? O que é que você escolhe? O que é mais importante? O que Jesus está dizendo é o seguinte: o reino de Deus é o mais importante. Essas outras coisas são acréscimos na nossa vida. Como eu citei Caim, não dá para não lembrar de Ananias e Safira. Deus também estava na agenda deles. Gente, Ananias e Safira venderam uma propriedade e pegaram parte daquela propriedade e levaram aos pés dos apóstolos. O restante, o texto vai falar que retiveram. Já Abraão, quando Deus lhe pediu seu filho, ele colocou Isaque no altar. Essa palavra, hoje, é uma palavra, eu confesso para você que eu estava pensando, poxa, meu aniversário, o que eu vou pregar e tal? Será que eu prego tal coisa? Eu estava pensando algumas coisas legais, interessantes, algumas lições que eu aprendi. Assim o Espírito Santo ele falou, não, é aqui, filho. É aqui. E foi exatamente, lendo, eu disse para vocês que normalmente eu pego um salmo e leio um salmo todo dia. Todo dia. Escolho um salmo e leio ele todo dia, a semana toda. Semana passada eu estava lendo o Salmo 37, todo dia. E essa semana eu estou relendo o Salmo primeiro, que é um salmo curtinho, que eu já sei de cor, sou apaixonado por ele. E cada dia leio numa versão diferente. E o verso 6 me saltou ao coração nesses dias. E essa mensagem surgiu aqui. Acho que foi terça-feira ou segunda. O Salmo 1, verso 6, diz assim, eu termino aqui, se os irmãos quiserem já se prepararem para chegar. Pois o Senhor
conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o Espírito Santo, desde aquele momento, começou a ministrar no meu coração: Aquiles, preste atenção no caminho. Aquiles, diga para os meus filhos estarem atentos aos desvios do caminho. Eu sei, gente, que essa não é uma mensagem atual. Pelo contrário, tá cheio de live, cheio de pregação por aí, né? Que normalmente vai falar só de coisa que você... Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte: cuidado com a sua caminhada. Cuidado com esse caminho largo, espaçoso. Tem gente, por exemplo, que já... Tem gente, isso aqui não é uma profecia não, isso aqui é uma constatação. Eu sei que tem gente que não volta para o culto, quando reabrir a igreja. Tem gente que não volta não, gente. Já se acostumou. Participa da transmissão quando tem vontade, quando quer, quando dá na telha. É dureza, né? Sabe, está folgado, está tranquilo, relaxou, baixou a guarda. Cuidado. Cuidado. Eu não estou dizendo isso num tom de ameaça. Deus te ama. Deus te ama. Deus quer te ver bem. Eu estou dizendo isso para que você volte para o caminho. Volte para o caminho. Abra mão de certas coisas. Abra mão de certos posicionamentos. Priorize Deus. Priorize a casa de Deus. Priorize sua família. Priorize aquilo que de fato tem valor e é importante. No nome de Jesus.